Olá, vamos falar sobre eletrização por atrito, que é eletrizar um corpo, deixá-lo com carga positiva ou negativa, por meio do atrito. Um exemplo, aqui temos um bastão de plástico e a lã. Ambos podem estar inicialmente descarregados. Então você pega esses dois materiais e atrita. Então, eles vão se eletrizar. Por exemplo, nesse bastão, ele ficou com carga negativa. Então, ou seja, esse bastão, ele se eletrizou. E ele se eletrizou com carga negativa. Então, agora, a próxima questão é: por que se consegue eletrizar um corpo que inicialmente pode estar descarregado? Porque se consegue eletrizar um corpo por meio do atrito. Então, para explicar isso, vamos falar da estrutura de um átomo. Então, vimos que um átomo ele tem prótons e elétrons. O átomo ele pode receber elétrons, então ele fica com carga líquida negativa. Por exemplo, nesse caso, perceba que ele tem 5 elétrons. E aqui ele tem 3 prótons. Então ele não está neutro. Ele é um íon negativo. Está com mais cargas negativas. Ou ele pode doar elétrons. Então ele perde elétrons. Então fica com mais cargas positivas. E ele se torna um íon positivo. E o que é? Em um átomo, esses elétrons que estão mais próximos do núcleo, eles estão mais fortemente ligados ao átomo do que esses elétrons aqui. Esses elétrons, eles estão mais fracamente ligados ao átomo. Então, são esses elétrons que costumam ser doados. Alguns materiais eles têm tendência a doar elétrons. Outros materiais têm mais afinidade, tendência a receber elétrons. Então, são essas duas características que são o motivo pela qual se consegue eletrizar por atrito. Os materiais, os átomos que têm maior tendência, maior afinidade a receber elétrons, eles são materiais que eles têm uma maior eletronegatividade. Então, átomos eletronegativos, quanto maior a sua eletronegatividade, maior a capacidade de absorver elétrons. Então, em um atrito com dois materiais, o que acontece? Quando você atrita, você está aumentando o quê? Esses pontos de contato nas nuvens eletrônicas dos materiais. Está ali, está aumentando essa interação, esses pontos de contato, está atritando dois materiais. Nesse atrito acontece um cabo de guerra com os elétrons. Aqueles materiais que têm maior capacidade para receber elétrons, então eles vão puxar esses elétrons desse outro material. Então um vai ficar negativo e o outro vai ficar positivo. Então, lembrando que o material eletronegativo é aquele que tem maior capacidade de receber elétrons. Então, com isso, o mais eletronegativo ele ficará positivo ou negativo após ser atritado. Então, se ele tem maior capacidade de receber elétrons, ele vai ficar negativo. Então, aqui, esse bastão, ele é mais eletronegativo do que a lã. Então, qual vai ser a carga que a lã vai ficar? É sempre a carga oposta, porque houve ali só uma transferência de carga. Então, ele vai ficar com carga positiva. Ele perdeu elétrons, ele doou elétrons. Então, aqui, ficou positivo. Bom, vamos continuar falar um pouquinho sobre eletrização por atrito. Vou falar agora da série
triboelétrica. Quando você atrita dois materiais, então um deles ele vai ter maior tendência de absorver elétrons, de receber elétrons, enquanto o outro de doar elétrons. Então, existe uma tabela que facilita saber quem vai ser o positivo e quem vai ser o negativo, que é essa tabela, a série triboelétrica. Então, como que essa série ela funciona? Então, aqui são alguns materiais, né? Existem outras séries triboelétricas, e os materiais que estão acima, se forem atritados com o material que está embaixo, então o material que está em cima ele tende a ficar positivo. O material que está embaixo ele tende a ficar negativo. Por exemplo, se eu atritar o teflon com o couro ele vai ficar positivo. O teflon ele vai ficar negativo. Se eu atritar o PVC, tá aqui o PVC, com o nylon vai ficar positivo ou negativo? Como o nylon está aqui em cima, ele vai ficar positivo, ele vai doar elétrons. E o PVC vai ficar o quê? Ele vai ficar negativo. A série triboelétrica tem outra característica interessante, que é o seguinte: quanto mais afastados os elementos eles estiverem, os materiais estiverem, maior vai ser a intensidade da eletrização. Por exemplo, fazer um atrito com algodão e madeira, por exemplo, ou algodão e âmbar, a eletrização não vai ser tão grande quanto fazer com o couro e o PVC. Então, esses dois aqui, eles vão ter uma eletrização muito maior, o couro e o PVC, do que, por exemplo, o algodão e o âmbar. Tudo bem? Então, vamos pegar um exemplo, vamos apresentar um exemplo com a série triboelétrica. Por exemplo, essa tirinha do Garfield. O Garfield está aqui passando no carpete, ele fala, né? Adoro carpetes de lã. Então ele vai correndo no carpete e encosta aqui no dono dele, né? Ele vai, encosta e ele toma um choque. Aí ele faz isso de novo e agora ele já coloca aqui, ó, adoro eletricidade estática. Então já mostra que o Garfield ele está ali consciente nessa tirinha que ele está fazendo um processo de eletrização por atrito. Então ele chega aqui no cachorro, encosta e dá um choque. Então o que acontece? No momento em que ele corre, ele se eletriza, né? Então ele fica eletrizado. Então no momento que ele encosta no ser humano, essas cargas elas são transmitidas e aí se dá o choque. Ele faz de novo aqui. No momento que ele atrita, ele se eletriza e encosta no cachorro. No momento que encosta no cachorro, essas cargas são transmitidas e dá o choque. A pergunta é, ele vai ficar eletrizado positivamente ou negativamente? Então, para isso, vamos olhar nossa série triboelétrica. O que vocês acham? Você acha que o Garfield vai ficar positivo após atritar com o carpete, ou ele vai ficar o carpete de lã, ou ele vai ficar negativo? Então é só a gente olhar aqui, ó. Então, o gato. Opa, tem aqui, ó, pele de gato. Tá aqui na série triboelétrica, nessa nossa série triboelétrica. E é um carpete de lã. Onde é que tá lã? Onde é que tá lã? Aqui, ó, a lã tá bem aqui. Então, o Garfield vai ficar positivo ou negativo? Lembrando que aqui em cima fica positivo e aqui embaixo negativo. Então, o Garfield vai ficar, ó, no momento que atritar com a lã, ele vai ficar eletrizado
negativamente, enquanto o carpete vai ficar positivo. Então aqui, ó, ele vai ficar eletrizado negativamente. Eletrizado negativamente. Tudo bem? Então, até a próxima.